E veja a seguir no Agrocultura. A filosofia japonesa orienta a produção de uma granja orgânica em São Paulo que é sucesso de mercado. Nós voltamos já. Uma filosofia de cultivo idealizada no Japão é utilizada aqui no Brasil para a produção de alimentos naturais. O repórter Bruno Faustino foi até o interior de São Paulo mostrar como ela é praticada. Para contar essa história, a gente precisa voltar no tempo. Essas são imagens raras de um Japão bem diferente do que conhecemos hoje em dia. Esta é a Tóquio do início do século XX. Foi nesta época que viveu Mokichi Okada, criador da chamada agricultura natural. Essencialmente, ele dizia assim, que a agricultura e a produção de alimentos, ela tem que ser feita em acordo com os princípios e as funções da natureza. E sempre quando a gente vai contra esses princípios e funções da natureza, existem consequências. E essas consequências são nocivas à nossa saúde. E a saúde, do ponto de vista de Mokichi Okada, não é só uma saúde física, é a sua saúde, é a integralidade do ser humano, quer dizer, também levando em consideração que o ser humano tem uma dimensão espiritual, e ele dizia que essa saúde do espírito é que promove a saúde do corpo, e que para promover a saúde, essa saúde integral, espírito e matéria, é necessário alimentação a partir de alimentos que foram produzidos dentro desses princípios da natureza. Mas o que os ensinamentos de Mokichi Okada têm a ver com o agro brasileiro, hein? Tudo! Essa fazenda, instalada em Ipeúna, no interior de São Paulo, produz e também processa alimentos naturais e orgânicos. Nós fomos pioneiros numa série de condições, quer dizer, uma produção isenta de uso de antibióticos, promotores de crescimento, quimioterápicos, anticoccidianos. Fomos a primeira empresa no Brasil e provavelmente no mundo a produzir dessa forma, dentro de uma escala, digamos, industrial. Principais produtos, o frango e os ovos, mas nós também produzimos em parceria com outros produtores, com outras empresas, produzimos peixes, produzimos o mel, produzimos cereais, temos a parceria com os produtores de grãos que fornecem os grãos para as nossas produções de frango e ovos. Enfim, a gente tem uma carteira, tem um número de quase mais de 300 itens que são comercializados. O bem-estar animal está na essência da agricultura natural. O bem-estar é uma relação íntima associada ao funcionamento do sistema imune, da capacidade dos animais de responderem adequadamente às doenças, por exemplo. Precisa de um sistema forte, de um sistema que a gente chama de um sistema equilibrado, um sistema imunológico. E o bem-estar animal é um aspecto absolutamente vital para isso. Você não tem um animal, se um animal sofrer de um estresse crônico, de um medo, de uma perspectiva que ele está ameaçado, ou ele está num ambiente extremamente desconfortável, o sistema imune dele não funcionará adequadamente. A produção brasileira de ovos segue os métodos convencionais em quase sua totalidade. É o que estima o setor. Apenas 0,5% cria galinhas livres, conhecido no mundo como sistema cage-free. No Brasil, ainda não há uma norma para a produção de ovos de galinhas soltas, mas há uma certificação internacional, na qual a empresa foi pioneira. Os animais são seres sencientes, A senciência é uma palavra interessante, é uma definição importante, que é compreender que os animais, e não só os animais, mas muitos seres são dotados de senciência, que é uma compreensão do que acontece. Expressam sentimentos de medo, de amizade, de alegria, de tristeza. Os animais são dotados dessa complexidade emocional. E quando eles convivem num ambiente adequado, eles se relacionam, estabelecem amizades. E essas amizades fortalecem individualmente, quer dizer, e fortalece o sistema imune desses animais. E é nessa perspectiva toda que vai acontecendo esse trabalho, Essa compreensão, eu diria, mais integrada, mais holística, mais
participativa ou cooperativa entre os animais e nós, seres humanos, na medida que os estamos explorando para finalidades produtivas. Talvez assim, não perguntamos para a galinha se ela está feliz, mas a sensação que ela transmite, que nos transmite, é a de felicidade. Acho que é por isso que veio essa coisa do ovo feliz, da galinha feliz, né? Acredito que seja um pouco dessa perspectiva, como é que isso é ilustrado para quem está ali observando. A procura por esse tipo de produto, natural ou orgânico, só cresce no país. A cada 1.000 brasileiros, 360 se declaram consumidores de produtos orgânicos no país. Foi o que apontou a pesquisa Panorama de Consumo de Orgânicos no Brasil em 2023. Esse levantamento também mostra um crescimento de 16% no consumo desse tipo de alimento entre 2021 e 2023. Cada vez um número maior de pessoas está interessada, preocupada, né, relacionada, querendo conhecer a origem dos alimentos, como foi produzido. Então isso é crescendo no Brasil e no mundo, né? Também quando a gente fala em produções orgânicas, nós temos também, né, parcelas da produção que são certificadas orgânicas. Nós estamos falando de um produto legislado, né? Quer dizer, existe uma legislação brasileira para o produto orgânico. Nós temos a crença muito forte, muito enraizada, somos muito convictos de que a nossa saúde psíquica, emocional, física, depende do alimento. O tipo de alimento que eu levo para minha casa, o tipo de alimento que eu consumo, resulta em condições melhores ou piores. Então, com base nisso é que nós temos essa crença eu diria assim, o aspecto altruísta de fazer isso de uma maneira mais ampla possível, né? Isso faz parte da nossa missão, efetivamente, né? A nossa missão é produzir alimentos em conformidade com esses princípios e essas funções da natureza para beneficiar as pessoas. Mas aí é uma coisa importante, não é só a pessoa que consome diretamente o nosso alimento, né? É também a sociedade como um todo, porque o sistema produtivo, a maneira de se produzir, a relação com os produtores, a relação com a terra, a relação com o meio ambiente, a relação com a água, é uma relação que vai se estruturando dentro dessa perspectiva. Então toda a sociedade se beneficia e toda a sociedade se beneficiará ainda mais na medida em que esses modelos de produção se expandirem. É um bem social. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.